E paz do Senhor Jesus a todos vocês mais uma vez, né? Quero já avisar desde já, crianças de 3 a 9 anos podem ser levadas ao departamento, onde haverá o culto especial para elas. Crianças de 3 a 9 anos de idade já podem ser levadas ao departamento infantil. Eu convido você a ligar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23. Apesar de você conhecer esse Salmo decorado, vou fazer a leitura juntamente com você. Nós conhecemos esse Salmo, né? Eu vou dar ênfase daqui a pouco a um versículo desse Salmo. O tema da mensagem de hoje é eu, minha casa e Deus na jornada da vida. Você diz amém? Diga assim: minha casa e Deus na jornada da vida. Esse é o tema da mensagem. É uma reafirmação de que Deus está conosco em todo o tempo. Uma reafirmação de que nós não estamos sozinhos. Davi, ele vai escrever no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você diz amém? Aqui no LED está aparecendo o versículo 4, na versão NVI, que diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Você diz amém? Querido, ser abandonado é uma dor muito forte. Ser deixado para trás é uma dor muito forte. Quando somos abandonados pelo mundo, o Dr. Augusto Cury vai dizer, quando somos abandonados pelo mundo, a dor ela é terrível, mas ela pode ser superada. Porém, quando nós abandonamos a nós mesmos, é quase uma sentença de morte. Olha que palavras fortes. E esse tema da mensagem, eu, minha casa e o Senhor na jornada, mais uma vez traz a verdade desse salmo, para mim e para a sua vida, de que nós não estamos sozinhos. Que nós, na jornada da vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa descendência, nós cremos que nós não estamos sozinhos. Diante de tantas circunstâncias difíceis, diante de tantas situações difíceis, irmão, cada dia que passa, a gente sabe, cada dia que passa, as coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar. E aqui eu não estou sendo profeta do caos, aqui eu estou dizendo uma verdade bíblica, porque ao passar dos dias está sendo adiantada, à medida que passam os dias, a volta de Jesus ela é adiantada. Você entendeu o que eu estou falando? Jesus vai voltar, essa é verdade, isso é uma verdade que nós cremos, é uma verdade universal da Bíblia. Queiram alguns afirmar o contrário, mas é verdade, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ponto final. A Bíblia nos afirma isso, pode ser o teólogo que for, com bacharel de onde quer que seja, querer vir dizer essa verdade, quer dizer, querer vir distorcer essa verdade, dizendo que Jesus não voltará, é mentira do diabo. Jesus, ele vai voltar e vai vir buscar a sua igreja. Ponto final. A palavra de Deus nos afirma isso. Mas diante das circunstâncias difíceis, diante dos dias difíceis, diante de, quem sabe, uma situação, né, que você está sentindo muito aflito dentro da sua vida, dentro da sua casa, na sua família, deixa eu trazer para você aqui alguns pontos importantes. Primeiro, diante de toda e qualquer situação que você está enfrentando na sua jornada, decida ter fé em Deus. Você crê nessa palavra? Decida ter fé em Deus. Escolha ter fé em Deus. Jesus, ele mesmo vai dizer, o próprio Cristo vai dizer assim, respondeu Jesus, tenha fé em Deus. E se a sua fé está pequena, pode pedir fé ao nosso Deus, que ele vai aumentar a sua fé, à medida que você escuta a palavra. Os próprios discípulos disseram assim, Jesus, aumenta a nossa fé. Ele vai aumentar a sua fé.
Mas você tem que decidir crer nos princípios e nas promessas contidas na sua palavra. Decidir ter fé. Irmão, cabe a nós. Eu não vou ter fé por você, você não vai ter fé por mim, a pessoa que está do seu lado não vai ter fé por você. Decida ter fé em Deus. Não é fé na fé, não é fé no governo, misericórdia. Não é fé no futuro promissor. Decida que a sua fé está firmada na palavra de Deus, e Deus está com você na jornada. Ainda que os dias sejam maus, o Senhor, Ele permanece ao seu lado, porque o que a gente leu foi assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ponto final. Você tem essa verdade? Decida ter fé em Deus. A fé que nos sustenta, a fé que nos empodera, a fé na palavra do Senhor, a fé que nos faz prosseguir em tempos difíceis. A fé que desafia a mim e a você a crer no Deus que governa tudo e todos. Decida ter fé em Deus. Sabe o que eu aprendo também? Que na jornada eu preciso ter fé, mas eu preciso acreditar que o Senhor me capacita a vencer os obstáculos dessa vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus, eu tenho que acreditar, eu tenho que ter fé, que Deus, Ele me capacita para vencer os obstáculos dessa vida. Por que eu estou afirmando isso para você? Porque a Bíblia nos diz em 1 Samuel 17:40, contexto aqui, Davi indo lutar com Golias. Aí olha o que o texto vai dizer. Em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Ó, irmão, a gente está falando aqui de um adolescente lutar com um gigante. Você conhece a história. Até quem não vem para a igreja conhece a história de Davi e Golias. Davi já tinha matado um urso, já tinha matado um leão. Ninguém sabia disso. Ele ainda estava cuidando das ovelhas do seu pai. Mas diante de um desafio, ele se sentiu encorajado por Deus a ir. Essa palavra está sendo renovada para você. Sinta-se encorajado pela palavra de Deus a prosseguir a sua vida, a prosseguir nos desafios da sua vida. Sinta-se encorajado pela palavra de Deus a prosseguir vivendo aquilo que Deus, Ele já sonhou para a sua vida. Aqui temos um adolescente diante de um gigante. Um adolescente que foi rejeitado pelo seu pai. Um adolescente que teve uma história de vida terrível. Estou preparando essa palavra para domingo. Domingo vai ser uma bênção. Queria falar um pouco sobre, eu acredito que vai ser essa, a paternidade de Davi, a filiação. Mais uma vez, identidade. Falamos sobre identidade domingo passado. Né? Quer dizer, ontem a ontem. Você estava aqui no domingo, você ouviu essa palavra. Porque a gente já está preparando você para um negócio que vai ter aí em agosto, chamado Conferência Paternidade. Quem diz amém? Aí a gente já está começando a gerar no coração aí as expectativas. Davi, um adolescente, ele olha para o gigante e diz assim: Deus me ajudou lá atrás. O urso já foi, o leão já foi, agora é a vez do gigante. Mesmo diante de uma vida familiar difícil, Davi, ele toma posse do louvor que ele adorava a Deus e ele vai embora para a jornada dele. Ele vai lutar com o gigante. Ele vai lutar. Meu irmão, em nome de Jesus, saia daqui dessa noite, entendendo isso. Deus está comigo, fé no Senhor, eu vou vencer porque Deus vai me ajudar. Você crê nisso? Isso não é palavra de autoajuda não, filho. Isso não é palavra de autoajuda, isso é palavra de Deus para encorajar a mim e a você. Porque a palavra de Deus também é encorajamento para os filhos. A situação já está difícil, já pensou? Ah não, ser profeta do caos? Não. Eu não sou profeta do caos, não, eu sou profeta da palavra de Deus, que traz palavra de salvação, de cura e de encorajamento para a sua vida. Você está aqui, meu irmão? Encorajamento para a sua vida. Agora, tem um detalhe na jornada que a gente tem que estar bem atento. Sabe qual é? Com quem a gente vai escolher atravessar a jornada. Meu irmão, atravessar deserto já é difícil. Eu nunca atravessei, mas eu acredito que deva ser, porque eu já vi no filme. Atravessar tempestade é difícil. Agora, atravessar com gente do seu lado, que não soma, atravessar com pessoas do seu lado, que não estão aqui na mesma visão, não estão no mesmo propósito,
Uma outra parte da história de Davi, em 1 Samuel 19, diz assim: depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá, e contou-lhe tudo o que Saul havia feito. Deixa eu te colocar no contexto desse texto. Saul, o rei, estava perseguindo a Davi. Era decreto de morte. Saul mandou até parte do exército ir atrás de Davi. Se encontrasse, era para matar. Só que, diante de uma circunstância difícil, Davi ele vai se encontrar não com qualquer pessoa, ele vai se encontrar com um profeta, com um homem de Deus. Ele vai escolher um homem de Deus, Samuel, que já havia ungido o rei, para chegar e ter um tempo de mesa com ele, para chegar e pedir oração, para chegar e pedir ajuda, para pedir assim: Samuel, me ajuda, porque a perseguição está grande. Olha com quem é que Davi, ele vai, irmão, depois você vai ver no decorrer da história, que Davi, ele vai acolher mais 400, que depois viraram 600 valentes, só homens ali vivendo em desgraça total. Mas antes ele vai para onde? Vai para Samuel. Cuidado, meu irmão, em nome de Jesus. A jornada é difícil? É. Precisamos ter fé em Deus? Sim. Precisamos crer que Deus está conosco? Sim. Mas eu também tenho que ter a minha parte. Meu irmão, se una com gente que vai fazer você crescer. Tem uma frase que eu gosto: ande com os que te melhoram. Ande com gente que vai melhorar você. Ande com pessoas que vão melhorar você. Procure se aliançar com pessoas que vão ajudar você, que vão colocar você mais perto de Deus, que vão te incentivar. Meu irmão, pior coisa é você ter a companhia de pessoas negativas. Ah, meu Deus do céu. Eu me lembro quando eu trabalhava no banco, eu convivia com pessoas assim, é terrível. É aquela velha história do bom dia. Bom dia por quê? Porque tá bom. Boa tarde por quê? Porque tá bom, não tem nada bom. Misericórdia. Você nessa noite está recebendo essa palavra. Deus está com você, mas procure sim selecionar as pessoas que você está se aliançando, selecionar com quem você vai estar caminhando. Selecione, meu irmão. A Bíblia está ensinando. Ou não é? A Bíblia está ensinando. Olha o que a palavra está dizendo. Ele foi atrás de quem? De Samuel. Atrás de Samuel. Ande com gente que ora. Ande com pessoas que oram. Não estou falando de andar com pessoas religiosas. Irmão, em nome de Jesus. Entenda, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Seja também essa pessoa que ora. Seja também essa pessoa que ora. Marcos 1,35. E levantou-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Sabe quem está falando aqui? Do Senhor. Está falando do nosso Senhor Jesus. Jesus, além de discipular os 12, e os 12 escolheram também andar com Jesus, a melhor escolha, ele também orava a Deus. Diante de uma situação, de um mundo tão difícil, irmão, vamos escolher orar. Vamos escolher orar. Não é só orar, irmão, não é só orar na hora do almoço, antes do café, porque às vezes a gente está com tanta fome que passa. Irmão, só eu que sou menos crente, já aconteceu com você isso? Está com tanta fome, minha mulher diz assim, já orou? Minha mulher diz assim, já orou? Eu disse, perdão, pai. Aconteceu comigo. Volta e meia acontece. Eu não estou falando desse tipo de oração, eu não estou falando disso, estou falando assim, seja também um ponto de oração. Seja também a pessoa que ora. Seja também a pessoa que o seu irmão pode contar, para que você possa também, além de fazer as suas orações, você também orar pelo seu próximo. Quem está aqui? Na jornada eu tenho fé. Eu creio que Deus está comigo, eu faço uma seleção de quem está caminhando a jornada comigo, e eu tenho uma certeza, Deus está comigo. Você diz amém por isso? Diga assim, Deus está comigo. Irmão, terceira vez que eu repito essa frase, só nessa palavra. Deus está comigo, quarta vez. Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus
pensamento. Meu irmão, preguei domingo, Deus formou você, Deus criou você, Deus conhece você, Ele conhece você plenamente, e você tem esse motivo para se alegrar. Deus conhece você e sabe aquilo que você está passando e não está te deixando sozinho. Pastor, eu sei disso. Repetição, Paulo vai dizer em Coríntios, Paulo vai dizer em Filipenses, eu não cesso de dizer para vocês as mesmas coisas, porque é uma segurança para vocês e para mim. Eu não paro de reafirmar essa verdade para você. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. É segurança para você ouvir isso de novo. Porque o inimigo está dizendo para tantas pessoas que Deus abandonou, que você não está, que você está vivendo uma vida desgraçada, que não tem futuro, que a melhor coisa é você tirar a sua vida. Mentira! Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de suicídio, em nome de Jesus, Deus, Ele está com os seus filhos. Ele enviou Jesus para que eu e você pudéssemos ter esperança de um novo amanhã. Ele enviou Jesus, o Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia para que nós pudéssemos ter esperança. As coisas vão mudar, a situação vai mudar. Deus está comigo, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Sonda-me, ó Deus, aleluia, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Ai, irmão, Deus está com a gente. E Jesus é um Emanuel, filho. Jesus é um Emanuel. Olha o que vai dizer Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamarão pelo nome Emanuel, que traduzido Deus conosco. Jesus, o Emanuel. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto. Se você quiser, bota assim a mão no seu coração e diga assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Aí, irmão, eu faço isso tantas vezes no decorrer da minha semana. Às vezes eu paro e digo assim: Senhor, obrigado. O Senhor está comigo. Senhor, obrigado, mesmo diante de situações, essa, aquela outra, o Senhor está comigo. O Deus Emanuel, o Deus conosco se faz presente. A gente canta aqui, né? Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. E quem canta seja bem-vindo é porque tem uma convicção: Ele está conosco. Ele está comigo. Ele está no meu coração. Aleluia. Se Ele está com você, manda embora. Dê uma ordem, fale a frase, mande embora todo pensamento de solidão, todo pensamento de abandono, todo pensamento de esquecimento. Ah, pastor, não é pensamento, é realidade. Eu fui abandonado, eu fui abandonada. Deus nunca abandonou você, Deus nunca deixou você, e diante dessa situação, Deus vai te dar vitória, a sua vida será restaurada. A sua vida será restaurada. Então você tem que é a base, você tem que começar crendo, é aquilo que eu estou ministrando sobre a sua vida. Comece a declarar a palavra, comece a viver a palavra, comece a gerar fé no seu coração. Deus está comigo, Jesus está comigo, o Espírito Santo habita em mim. Irmão, Efésios 2:22. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Irmão, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, que é eficaz, Colossenses 3. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Não é a palavra do mundo, não é a palavra do homem, não é a palavra do pastor, não é a palavra da igreja, é a palavra de Cristo. Aí diz assim: ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. É isso que a gente está fazendo aqui nessa noite, irmão. A sua segunda pode ter sido difícil, a sua terça pode ter sido difícil, mas a gente chegou aqui, a gente começou cantando. É por isso que a gente está fazendo aqui um período de louvor e adoração maior. A gente faz aqui um período de música, sabe para quê? Para que o nosso coração comece a se quebrantar no Senhor. Para que o Senhor ele possa pegar esse coração quebrantado e lançar a palavra dele, a boa semente dele, e que esse coração seja aí essa terra fértil. Habite ricamente em você a palavra de Cristo. O que tem poder na nossa vida é a palavra de Deus. Ponto.
Os princípios da nossa vida, os princípios basilares, não é aquilo que eu aprendi na faculdade, não é aquilo que eu aprendi no colégio, é a palavra de Deus, ponto. É a palavra. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, aleluia. Irmãos, quando a gente se alimenta da palavra, essa palavra, ela vai gerar força em nós, mesmo que a gente nem lembre, muitas vezes, daquilo que a gente recebeu na igreja, daquilo que você recebeu no culto da semana passada, mas você tem certeza de uma coisa, você foi alimentado por essa palavra. Você foi alimentado por essa palavra. A palavra de Deus, ela tem que fazer morada no nosso coração, irmão. Tem uma diferença tão grande. Tem uma diferença tão grande em saber decorado e viver a palavra. Eu conheci já um homem, ele sabia muito de Bíblia. Eu conheci um homem que ele tinha uma facilidade, como diz a teologia, né? Uma homilética, ele falava bem demais, ele conhecia a palavra, ele conhecia os versículos decorados. Mas teve um dia que ele chegou para mim, aqui sentado num churrasquinho, lá no Jacintinho. Sentado com ele disse assim, eu conheço, mas eu não acredito em nada. Não me chocou. Não me chocou, eu disse, é mesmo, velho? Bicho, eu disse para ele, volta para Jesus, se converta. Ele, eu não acredito mais nisso. A mente cauterizada, conhecia os versículos, sabia até pregar, tinha até um cargo na igreja dele, mas não era convertido ao Senhor. Mas não era convertido. Isso tem, sei lá, isso deve ter o quê? 12 anos atrás, 10 anos atrás? Não, 10 não, tem uns 12, 15 anos. Eu disse para ele, rapaz, você conhece, mas não vive. Querido, conheça e viva. Conheça e viva. Habite ricamente em vocês a palavra. Não é somente ter a palavra na mente decorada, não, é viver, deixar que essa palavra venha ao coração e transforme você e mude você. E você seja um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Que você deixe de reclamar da sua mulher, que você deixe de reclamar do seu marido, que você deixe de ser um reclamão, que você deixe de ser um murmurador e seja a pessoa que abençoa. Sabe o que é isso? É palavra. É palavra de Deus, que entrou no coração e está fazendo a mudança. Está fazendo a mudança. Habita em vocês a palavra de Cristo. Deus está comigo, Jesus é Emmanuel, o Espírito Santo habita em mim, a palavra faz toda a diferença. E sabe o que é que eu vou fechar aqui, essa palavra? A igreja, irmão. Igreja é tão importante. É tão importante vir para a igreja, mas é tão bom vir para a igreja. Eu gosto demais, eu sou suspeito, né, irmão? Passo o dia aqui, às vezes, mas eu passo o dia aqui. Só esse lugar, só esse ambiente. O ambiente que nós estamos, que nos transforma, o ambiente que nós estamos aqui, que nos muda. Porque tem uma música que diz assim, esse ambiente já mudou, o Espírito de Deus está aqui. Irmão, isso é verdade. Você está aqui, querido? Isso é igreja. Viver igreja. Irmão, você lembra do tempo da pandemia, quando as portas estavam fechadas? Você lembra? Eu lembro da sensação terrível de chegar aqui, ter só a equipe de louvor, o pessoal da transmissão e do som, não ter nenhuma cadeira aqui. Meu irmão, que tempo tenebroso. Além de tudo aquilo que a gente passou, né? De perdas, de mortes, de notícias falsas, de tantas coisas, irmão. Tantas coisas. Quando eu me lembro, chega a dar ao mesmo tempo, eu disse, meu Deus do céu, ainda bem que passou. Ainda bem que passou. Porque coisa boa é a gente chegar aqui, irmão, deixa eu te lembrar isso, coisa boa é a gente ter a liberdade de chegar aqui, cumprimentar um ao outro, adorar, levantar a mão, ou ficar com a mão para baixo, ou cantar, ou não cantar, ou ficar aqui recebendo a palavra aqui, meu irmão, coisa boa é a igreja. Que coisa boa! É perfeita? Claro que não. Claro que não. A gente tem um bocado de coisa aí para ajustar. Porque enquanto a gente está na jornada, a gente vai ajustando. É assim ou não é? É assim ou não é? Irmão, entenda bem, eu ouvi uma frase de um
de um pastor que me influencia muito. Ele disse assim: escreva a visão, a caneta e o método a lápis. Mas não é verdade? Onde eu quero chegar, está de caneta, está lá, não apaga. Não passa liquid paper. Não apaga. Mas o método, a lápis, por quê? Porque vai mudando. Mas não é verdade? Não é assim, é desse jeito, irmãos. O método vai mudando. Até o método que nós educamos os nossos filhos mudaram com o tempo. Eu que fui criança na década de 80, meu pai e minha mãe me educaram do jeito. Hoje, para me educar meus filhos nesse tempo, meu irmão, hoje tem internet, hoje tem YouTube, hoje tem Instagram, tem telefone. A menina com 10 anos quer um telefone. E a gente dizendo, não. Um iPhonezinho, eu disse o quê? Um iPhonezinho roxo, eu disse o quê? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até um verde água. O Fagner sabe. Vê só, não. A forma os princípios são os mesmos. Os princípios são os mesmos. São ou não? Respeito, educação, né? O respeito, seguir a palavra, mesma coisa. Agora, a forma de ensinar muda, velho. Muda. Bem assim também é o quê? Também é a igreja, também é o seu trabalho. Em 1980, 90 não tinha computador, velho. Era tudo máquina de escrever, misericórdia. Hoje, quase não tem mais. É tudo o quê? Tudo na palma da mão. Querido, tudo isso faz parte do tempo que a gente está vivendo. E nós temos que entender que mesmo diante disso tudo, a palavra de Deus não mudou. A palavra continua a mesma. A palavra continua surtindo efeito, salvando, libertando, transformando a cada um de nós. Creia que você faz parte da família de Deus em Cristo Jesus. Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. Membros da família de Deus. Na jornada da vida, onde você, sua casa e Deus estão indo ao destino que Deus ele preparou para vocês, vocês têm que ter isso em mente. Tem que ter fé. Tem que viver os princípios. Tem que acreditar que Deus está com você. Selecione as pessoas com quem você está caminhando. Selecione. Tenha essa certeza. Deus está comigo, Jesus está comigo, o Espírito Santo habita em mim, a palavra é verdadeira, a igreja é tão importante, a família da fé faz a diferença na sua vida. Somos uma família, é por isso que quando alguém se converte, aparece aqui, sejam bem-vindos à nossa família. Por isso que a gente chama um ao outro de irmão aqui. Irmão, sabe por quê? Filhos do mesmo Abba, do mesmo Pai. Caminhando rumo ao mesmo objetivo, que é a Nova Jerusalém Celestial, que é o céu. Mas enquanto a gente está na jornada, a gente vai ajudando um ao outro. Vamos nos revestindo dessa palavra. Vamos gerando fé no coração. Vamos continuar a nossa caminhada. Afinal de contas, Deus está no governo de toda e qualquer situação. Você crê nisso? Vamos ficar de pé para a gente adorar o Senhor? Vamos ficar de pé.